Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas que estão presentes para esse evento. Eu sou Karina Zucoloto, sou advogada, jornalista, colunista do Agajur e com muita satisfação agradeço a presença de todos aqui presentes nessa tarde tão gostosa, em que agradeço especialmente ao convite aceito pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que gentilmente pôde reservar na sua agenda um espaço para vir nos brindar, falar um pouquinho sobre precedentes judiciais. Mas antes de começarmos esse nosso evento, esse nosso almoço, eu gostaria de chamar aqui à frente a diretora do portal Agajur, Hora Jurídica, a jornalista Cecília Maia, para nos falar um pouquinho mais sobre o portal. Cecília. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação recebê-los aqui no nosso primeiro almoço palestra, promovido pelo Agajur. Gostaria de começar agradecendo de forma muito especial ao ministro Aloysio Corrêa, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, por aceitar o nosso convite e enriquecer esse evento com a sua presença e participação. É uma honra tê-lo como nosso convidado aqui hoje. Obrigada, ministro. Agradeço também a presença de todas e todos que nos acompanham nessa tarde. É com imenso orgulho que apresentamos esse evento, que marca uma etapa importante do Agajur. Estamos aqui acompanhados de nossa equipe, uma parte da equipe que dá vida ao portal. A nossa editora, Regina Alvarez, que está ali atrás, ela tem uma longa experiência, foi colunista por mais de 10 anos de economia do Jornal o Globo e por mais de 10 anos também colunista da editoria de política do Correio Brasiliense e agora faz parte da nossa equipe. Obrigada, Regina. E também a repórter Hilda Cavalcante, que tem uma longa e sólida experiência na cobertura desse mundo jurídico também como jornalista e está também na nossa equipe. Muito obrigada a vocês. O Portal Agajur nasceu há 6 meses, com um propósito claro de contribuir com uma cobertura qualificada e especializada das decisões dos tribunais superiores. Nosso objetivo é atender à crescente demanda de advogados, juristas e estudantes de direito de todo o país por informações atualizadas e bem apuradas sobre o universo jurídico, em especial sobre o que se decide aqui em Brasília. Mas nós queremos mais do que informar. Desejamos fomentar o debate, abrir espaço para uma reflexão crítica e dar visibilidade a práticas jurídicas relevantes, incluindo a atuação de escritórios que se destacam por sua excelência em áreas específicas. Nosso portal está aberto a publicações de artigos, ao diálogo com profissionais de todas as regiões e também à criação de espaços formativos, como cursos, palestras e debates. Queremos contribuir para a construção de carreiras e o aprimoramento do conhecimento e a valorização do direito como instrumento de justiça e cidadania. É com esse espírito que realizamos este evento. É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a todos e a todos vocês. Que seja uma tarde produtiva, rica em trocas e em aprendizado. Muito obrigada e muito obrigada pela presença de todos vocês. É sempre um privilégio muito grande poder reunir representantes de instituições públicas, da advocacia, da academia, e falarmos sobre desafios de como manter a eficiência do sistema de justiça brasileiro diante de tantos e diversos desafios que nós nos enfrentamos. A proposta desse evento reflete justamente esse propósito, que o diálogo qualificado seja uma das ferramentas mais poderosas que podemos para contribuir
com o aperfeiçoamento das instituições. E o tema que nos reúne hoje, o estabelecimento de precedentes como estratégia de gestão no Poder Judiciário, oferece a oportunidade de discutirmos aspectos jurídicos, impactos estruturais, institucionais e sociais dessa transformação que se consolida no nosso sistema judicial. Eu citaria 3 pilares importantes sobre esse tema: uniformização de jurisprudência, celeridade processual, segurança jurídica. A busca pela eficiência é uma constante, tanto na construção dos precedentes como na sua aplicação pelos tribunais. O tema, senhores, todos nós sabemos, não é novo no ordenamento jurídico e já foram várias as tentativas ao longo de anos na busca por dinâmicas que conseguissem, ou pelo menos tentassem, alcançar a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas. O artigo 5210 da Constituição, que não inovou em 88, as ações de controle concentrado de constitucionalidade com suas decisões vinculantes, as súmulas vinculantes, até chegarmos ao Código de Processo Civil em 2015. Foram tantos exemplos em busca dessa isonomia, eficiência e segurança jurídica. E sabendo que todo precedente judicial vem de uma decisão, de um caso concreto, que vai ser aplicado em tantos outros semelhantes, mas que nem toda decisão judicial é um precedente qualificado, eu chamo para falar um pouco mais sobre esse assunto o nosso querido, ilustre e que gentilmente mais uma vez agradeço ao convite do Agajur, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga, para nos brindar com os seus apontamentos. Muito obrigada. Ministra, obrigada. Tudo bem, né? Eu vou poder falar sobre Por favor, como o senhor achar melhor. Posso chegar aqui? Obrigado. Diz que eu falar sentado é uma prerrogativa do Estatuto do Idoso, não é? Que a gente, não é mesmo? Olha, inicialmente eu queria agradecer, não é? Inclusive, o carinho do convite, que para mim é uma honra, não é? Muito grande poder estar aqui. E é verdade, para falar sobre as questões que estão acontecendo aí no tribunal e na vida, né? E tudo que eu disser vai ser usado contra mim, mas não tem tanto problema. Mas fico muito feliz e honrado com o convite de estar aqui ao lado de pessoas tão queridas, não é? E cumprimento a todos, né, em nome da jornalista Cecília Maia. Diz que uma das coisas fantásticas é a gente fazer nominata, porque a gente fica uma hora fazendo nominata e passa o tempo. Mas dizer que realmente eu estou muito feliz de estar com os senhores, pessoas queridas para mim. Muito obrigado. Ah, é? Está ótimo. E falar sobre a jurisdição na atualidade, né? E para isso é preciso dizer que nós temos uma história, não é? Que estamos resgatando, que estamos lembrando a cada dia, a cada momento. O judiciário, ele sempre, a queixa contra o judiciário, desde sempre, foi a demora. E se nós formos voltar à história, Cícero, no primeiro, um dos grandes discursos que se tem dele, chama-se Horácio Proquincius, que ele defendia o Quincius Publius, que havia sido condenado, ou teria que vender a propriedade para pagar uma dívida de seu irmão. E o Cícero que foi defendê-lo. E ele, quando faz a oração na defesa, ele diz que o que ele sentia muito era a demora, que já durava 2 anos que ele não conseguia ter a solução da questão que lhe fora
entregue. E assim nós temos, porque o Rui Barbosa que notabilizou a manifestação no sentido da demora do Poder Judiciário, não é? Dizendo na oração aos moços que justiça tardia era injustiça manifesta, não é? E isso já era uma repetição do que era uma queixa, de fato. No século VIII, o romano germânico Carlos Magno, né? Ele criou um edito dizendo o seguinte: se o juiz demorar a dar sentença, a parte poderá ir para sua casa e viver viver sob suas expensas. Então, essa era a consequência pela demora na sentença. E a demora na sentença permeou por toda a história da atuação do Poder Judiciário, e que nós estamos tentando resgatar. E ela permeou durante toda a antiguidade, a Idade Média, o período moderno, contemporâneo, até que nas duas guerras, no término das duas guerras, com a manifestação sobre direitos humanos, vem a primeira manifestação na Convenção Europeia de Direitos Humanos, o Estatuto de Roma, que traz como princípio a razoável duração do processo, e que foi repetido na Convenção Americana de 1969, que nós brasileiros fomos ratificá-la apenas em 1992. E a partir daí, da ratificação da Convenção, começamos a dizer, olha, tem que ter concretude, uma mudança de comportamento. E aí começam as grandes mudanças no Código de Processo Civil, a reforma do Processo Civil de 94, enfim, o ajustamento, o pacto por um judiciário, não é, republicano e rápido, não é? Em que estiveram em 2004 já com a consagração desse princípio, a norma integrada como norma constitucional no 578, e esse pacto foi Nelson Jobim, presidente da República, o Lula na ocasião, isso em 2004, e o presidente do Senado, José Sarney. E, naturalmente, uma criação de um pacto por um judiciário moderno, e criaram, no âmbito executivo, as secretarias, não é, de aperfeiçoamento, de aprimoramento judiciário, e essa mudança é uma expectativa da sociedade. E era preciso nós, porque terminamos o século XX com 100 milhões de ações pendentes de julgamento no Brasil. Hoje já houve uma mudança. Temos 85 milhões em todos os ramos do Poder Judiciário. E a questão maior é que isso precisa de uma solução, alguma coisa está errada. Não é possível conviver no Poder Judiciário com 85 milhões de ações pendentes de solução. Na Justiça do Trabalho é muito menor, embora nós tenhamos e recebamos, não é? Estamos sofrendo bullying, né? Porque é sempre um debate muito grande sobre nossa atuação. Mas a Justiça do Trabalho não tem esse resíduo, nem poderia ter, porque ela recebe por ano 1.900.000 processos. Todo mundo diz, olha, mas isso é uma litigiosidade excessiva. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes, com uma desigualdade social imensa, uma rotatividade na mão de obra incrível. Então é por isso que há uma tendência de uma judicialização com relação ao judiciário trabalhista. Agora, é preciso dizer o seguinte, esse 1.900.000, precisamos responder. Hoje, o nosso resíduo não chega, já é um absurdo, 800.000 processos. Resíduo pendente de solução no judiciário trabalhista. Então, é preciso que haja uma mudança também de comportamento. E o comportamento é que os tribunais superiores, anteriormente, tinham uma característica. Eram instâncias recursais que, na realidade, não representavam uma corte de precedentes, era uma corte de vértice, que acabava rejulgando a matéria. E é preciso estabelecer dentro do Poder Judiciário. O que consagra o Poder Judiciário é o duplo grau de jurisdição.
E o duplo grau de jurisdição está no primeiro e segundo graus, não é? As varas de trabalho ou as varas, não é, cíveis no primeiro grau de jurisdição e os tribunais de justiça e os tribunais regionais de trabalho, como segundo grau. Qualquer manifestação do Poder Judiciário, ela tem uma característica restritiva, porque haverá naturalmente uma limitação da cognição e da competência. A competência do Tribunal Superior do Trabalho, portanto, é o quê? Garantir a efetividade da norma legal no território nacional e retirar divergência jurisprudencial. E é essa a função do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais superiores, assim como o Supremo na missão constitucional dele. Então, essa competência é bem definida. Então, não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho rediscutir ou rejulgar a matéria. Não é? Nós temos a súmula 7 do STJ e a 126 do TST. Fato e prova não é da competência de um Tribunal Superior se manifestar sobre isso. Agora, é preciso entender o seguinte, como corte de vértice, o que vai fazer? Sanar e retirar a divergência jurisprudencial nesse país, que é um continente. Não é? E haverá decisões diferentes nas mais diversas regiões do país. E caso igual, tem que ter decisão igual. O judiciário não é loteria. Não é? Vou fazer uma fezinha lá, pode ser que eu ganhe. Não é essa a função do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa consagrar exatamente uma interpretação que seja uniforme, no caso concreto, do direito objetivo, da regra objetiva. E essa interpretação uniforme dá coerência, estabilidade e segurança e previsibilidade. E com isso, todos, a sociedade, pode entender como deve agir. Aí dizem, olha, isso nós ouvimos sempre, que a Justiça do Trabalho e o direito do trabalho e o processo do trabalho, a Justiça do Trabalho, de um modo geral, é isso que nós temos sofrido, que é um entrave ao crescimento econômico. Né? Eu já ouvi isso 500 vezes e eu fico arrepiado. Né? Como eu me lembro do ministro Arnaldo Sequindi, que foi um dos autores da CLT, quando dizia que o modelo sindical brasileiro era fundado na Carta del Lavoro, né? E ele ficava... Agora eu fico arrepiado quando diz que nós somos um entrave ao crescimento econômico no Brasil. Não é verdade. O que entrava o crescimento econômico no Brasil são duas coisas. Chama-se produção e escoamento. Produção, se houver produção, haverá emprego, pleno emprego. E se houver escoamento, haverá naturalmente a consagração da produção. O nosso escoamento no Brasil é feito por transporte rodoviário, que bastou chover para impedir o escoamento do bem brasileiro. Eu estava no Porto de Santos, vendo que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de celulose no mundo. E o escoamento da celulose com produção no estado do Mato Grosso. Vai por caminhão. E o caminhão, que são trucados e coisas que tais, leva um container. E para abastecer um navio, são 1000 containers. Então, quantos caminhões para abastecer um navio? Então, é preciso entender o seguinte, o escoamento, o mundo é cortado por ferrovias. A nossa malha ferroviária é precária, a nossa malha fluvial também, e a marítima menos ainda. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência. E é claro que o crescimento econômico do Brasil haverá, de fato, o pleno emprego. Mas para que haja tudo isso, é necessário que a jurisdição tenha algo chamado coerência, tenha algo chamado previsibilidade. E daí é a saída daquilo que consagrou a jurisdição como corte de vértice, de julgar individualmente cada processo que lhe era submetido. E nós, nesse período, tínhamos como consequência que julgar a distribuição que nos era entregue a cada mês.
e pelo volume, cada ministro recebia mais de 1.000 processos por mês, que ele tinha que se manifestar sobre os 1.000 processos por mês. E repetindo aquela coisa toda, que muitas vezes era igual, eram casos iguais. E é verdade, caso igual tem que ser julgado igualmente. E isso parte desde o nascedouro, desde a primeira manifestação, que são as varas do trabalho. Vou falar em trabalho porque não é para não me meter em seara alheia. Mas então as varas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho, porque muitas vezes, no mesmo andar do mesmo tribunal, no mesmo andar, havia decisões diferentes de turmas. Uma turma julgando de uma maneira, outra turma julgando de outra maneira, no mesmo tribunal. E isso cria o quê? Insegurança, total insegurança. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca. E eu vou ficar testando, porque o resultado poderá um dia me favorecer. Já que eu estou perdendo, quem sabe, né? E assim era, e assim as questões estavam sendo colocadas. E as instâncias superiores tinham que se manifestar individualmente, ou seja, julgar o varejo, numa linguagem bem, né? E julgar aquilo que lhe era distribuído. Porque essas decisões poderiam ser contestadas e eram normalmente contestadas pela origem, pelo nascedouro, o que provocava, de fato, a infinidade de recursos. Não é? É muito comum, estou dizendo isso em todos os ramos do judiciário. O juiz ou o julgador se manifestar dizendo não comungo, e a frase era essa, não comungo com o entendimento do tribunal. Meu pensamento é outro. Por quê? Porque assim era. Desde a própria história da atuação do juiz, que primeiro era livre na sua manifestação, depois essa íntima convicção era consagrada no sentido de manifestar sua independência, e essa íntima convicção só tinha uma restrição, e essa restrição era fundamentação. O juiz sempre foi livre para julgar, desde que fundamentasse. E isso criava exatamente a sua decisão fundada tão somente na sua convicção, que muitas vezes não era aquilo que o entendimento, né, consagrado pela maioria. Então, e essa questão trouxe exatamente o quê? Uma multiplicidade de recursos, uma decisão atacável a cada atuação e, naturalmente, com manifestações conflitantes em cada momento, em cada situação. E, para isso, era preciso que houvesse uma mudança de paradigma. Qual a mudança de paradigma? É que as decisões tomadas com um aprofundamento, com ratio decidente, com tese, tenha força qualificada e obrigatória, para exatamente criar esse princípio da estabilidade, da previsibilidade da segurança. E assim foi a mudança do Código de Processo, com os recursos repetitivos, com os incidentes de resolução de recurso repetitivo, os incidentes de assunção de competência e os IRDRs. Para quê? Para que houvesse uma manifestação maior dentro da área de competência de atuação de cada tribunal, para poder, primeiro, retirar a divergência interna. Segundo, criar garantias de que houvesse decisões que fossem, de fato, adotadas com um aperfeiçoamento, para que a tese tivesse profundidade, dentro dessas questões repetitivas. E isso se dá com a adoção, não é, até da própria contribuição dos atores. Os amici curiae, as partes, aqueles que têm interesse para que possam contribuir dentro
do debate para a adoção de uma tese que tenha profundidade. E essa tese, uma vez adotada, ela irá consagrar a decisão de casos iguais, de igual maneira. E dizer o seguinte: caso igual não é caso parecido. Logo, não é um engessamento, são casos iguais. Os parecidos, há uma coisa que advogado adora, né? Distingues, né? Então, toda a questão, assim, não, tem um distingues. Né? Distingues é exceção. Então, é preciso que haja uma distinção mesmo para que eu possa alterar aquele dogma que está sendo aplicado dentro do caso igual. E a superação, o famoso overruling, né? Superada a tese, nós temos que enfrentar essa superação da tese. Nada é impossível. Agora, do momento que as questões estão sedimentadas, é verdade que precisam ter um comportamento igual. E é isso que a Justiça do Trabalho tem feito nesses últimos momentos. Não é? Nós tínhamos, em outubro, 22 teses em IRR, em afetação, em IAC, IRDR. Hoje já estamos com de outubro para cá, já temos mais de 110. Né? Então, é exatamente o seguinte: não é nada precipitado, nem algo assim, olha, estão fazendo de uma maneira assodada. Não é verdade. O que nós estamos fazendo com uma simplificação maior é a reafirmação da jurisprudência. O que é a reafirmação da jurisprudência? Por isso que ela é mais simplificada. É aquilo que nós estamos julgando há anos da mesma maneira. Não há divergência. Todas as turmas do tribunal se manifestam de uma determinada maneira sobre o tema. E a SDI, a Seção de Dissídios Individuais, também. Logo, consagrou a pacificação da jurisprudência naquele tema. Logo, não há razão para que haja a resistência ainda das instâncias de primeiro e segundo graus. E toda vez que nós fazemos isso, trazemos exatamente, olha, julgamos mais de 4.000 vezes esse tema, desta maneira. Não há divergência entre nós. E os tribunais, alguns tribunais regionais, continuam resistindo a esse pronunciamento. Então, é preciso que tenha uma força qualificada aquilo que nós já temos decidido há muito tempo. E aí, a reafirmação da jurisprudência com a adoção da tese, que é aquela que pacificou. E isso é verdade, difere daquilo do incidente de resolução de recurso repetitivo. Claro que essa adoção da reafirmação da jurisprudência é um incidente de resolução de recurso repetitivo, com uma simplicidade maior, porque não tem divergência, não tem debate, não tem mais como se manifestar de forma diferente. Agora, naquilo que há qualquer controvérsia, é necessário que haja um aprofundamento e o debate maior e a adoção da regra muito mais abrangente para se chegar a ratio decidente, se chegar a uma decisão ou uma tese que tem uma força qualificadora. E com isso, nós vamos retirar aqueles recursos desnecessários. E hoje nós temos o seguinte: por que fica no segundo grau de jurisdição? Não desafia mais, como no repetitivo, para o Supremo Tribunal Federal, não desafia mais o agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho. Caberá agravo interno, para que o próprio tribunal, não é, revendo aquela sua decisão, possa reafirmar. Não, isso aqui é a reafirmação, é a tese qualificada do Tribunal Superior do Trabalho. E com isso, vamos reduzir volumes, para que a gente possa julgar menos e julgar melhor. Esse é o objetivo. Porque não é possível cada ministro hoje julgando 1.000 processos por mês ou 1.500 processos por mês. Porque vai consagrar uma guerra de modelos para os casos iguais. Pega o modelo lá e põe aqui porque é igual, não é?
E outra coisa, os agravos de instrumento, hoje nós recebemos, de casos novos por ano, não é? Mais de 600 mil, 800 mil processos por ano. Com caso desses 800 mil processos, 86% são agravos de instrumento. Desses 86% de agravos de instrumento, apenas 6% são providos. 80% não tem segmento. Logo, o que estão fazendo essa repetição? Não é possível. E é necessário que haja um encurtamento desse volume para que possa haver uma decisão mais profunda, mais abrangente, mais debatida, mais, enfim. Não é como disse o Carnelucci, é isso aí, é julgar menos para julgar melhor. Porque, e quando ele disse isso, a Corte Suprema da Itália julgava 3 mil processos por ano. Né? E hoje, quando nós chegamos, eu estava com o juiz presidente da Suprema Corte da Estônia, né? Eles julgam 250 processos por ano. Aí eu perguntei, cada ministro? Não, 200 é o tribunal. Falei, claro, tem que julgar melhor. Porque vai ficar alisando aquele processo pelo menos um mês. Não é? E o grande problema é a questão dos modelos, a guerra de modelos. E a proliferação de recursos, porque isso cria a cultura das decisões monocráticas, que comportará mais um recurso, o agravo. Enfim, tudo isso é preciso que haja uma conscientização para a modificação do sistema. E o sistema só se modificará com a adoção de precedentes que tenham qualificação. E essa qualificação é obrigatória, na medida em que o entendimento da maioria tem que prevalecer, tem que dominar. O entendimento pessoal, individual, por melhor que seja, ele cede ao entendimento coletivo, a maioria. É isso que nós dizemos sempre e gritamos, não é, ao vento e a tudo que do regime democrático de direito. E na hora de eu entender aquilo que é o entendimento da maioria, eu entendo que o meu pessoal ele é muito superior, por isso que deveria prevalecer e eu vou colocar. Não é verdade? Há que ceder ao entendimento da coletividade da maioria. E com isso, nós é preciso que a gente insista para que a jurisdição tenha efetividade, concretude e possa, naturalmente, melhorar as condições sociais e a própria sociedade, como cultura de uma regra objetiva, sabida, em que dará a todo a experiência comum de poder utilizá-la para seguir com tranquilidade a vida e não com sobressaltos, sustos ou suspenses. Então, a decisão judicial tem que ser previsível, sempre, acima de tudo, e não uma surpresa. E com isso, só poderíamos ter quando abrirmos o debate para essas questões, de julgar segundo o debate e a qualificação daquilo que foi julgado. E essa qualificação se dará pela famosa ratio decidendi, que todos nós falamos também, que é a razão de decidir, são as razões, os fundamentos, enfim, toda a questão controvertida, que consiste naquilo que me levou a decidir. E a questão da adoção do precedente qualificado não é o caso em si, é a ratio decidendi. Por isso, quando eu aplico uma decisão qualificadora, eu tenho que buscar essa decisão qualificadora na ratio decidendi. E, com isso, adotar
uma postura altamente firme e que dará para nós algo chamado, para todos, algo chamado celeridade. E essa celeridade é exatamente quitar aquela questão, aquela queixa da sociedade sobre a moleza do judiciário. Então, eu espero que tudo isso que nós estejamos fazendo seja em benefício de toda a sociedade. Obrigado. Falando muito aí, pode dar para... Ministro, eu acho que todos nós ficaríamos aqui a tarde toda ouvindo o senhor. Muitíssimo obrigada pelas suas considerações. Realmente faz a gente refletir bastante sobre o nosso papel dentro do judiciário, inclusive, na atuação perante os tribunais, não só do trabalho, mas em todo o judiciário. E eu acredito que a gente tenha uns 10 minutinhos para perguntas, Cecília. Sim? Podemos abrir, ministro, para algumas perguntas? Eu acho que a moçada que vai... É. Eu não falei no almoço, né? Mas vamos lá, estamos... Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar as mãos. Alguém pode... Raquel, você leva o microfone, por gentileza. Ministro, primeiramente, boa tarde. Queria cumprimentá-lo pela brilhante manifestação e dizer que concordo com tudo que o senhor falou, mas me traz uma preocupação enorme que a instrução normativa do TST, da decisão dos TRTs, veda qualquer tipo de recurso, seja para o TST e agora com o ofício do ministro Barroso, recentemente aos tribunais regionais, seja para o Supremo. E me preocupa duas questões. Primeiro, a questão do overruling, né, da superação do precedente, seja pelo próprio TST, que é mais difícil, mas às vezes acontece, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é mais comum. Se o processo não chega nem ao TST, nem ao Supremo, como vai haver a superação da tese? Eu tenho essa preocupação. A questão é exatamente o seguinte: naquilo que não tenha overruling e não tenha distinguish, não vai chegar. Agora, quando houver o overruling ou houver o distinguish, tem que ser provocado no regional. Não há um impedimento nesse sentido, como no caso dos recursos da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Quando se interpõe o recurso extraordinário na instância de origem, esse recurso extraordinário vai ser examinado, não é? E dele, se houver naturalmente a adoção da tese da repercussão geral, não desafiará, no caso do Supremo, o agravo em recurso extraordinário, o ARI. Vai desafiar o agravo interno para o órgão especial. E o que vai se discutir nesse órgão especial, o pleno do tribunal, é exatamente se aquela tese aplicada ao caso concreto é a da repercussão geral. E naturalmente, ali é verdade. Se houver alguma distinção, o processo sobe. Não é? Porque é verdade, nós temos que crer na jurisdição, nos próprios tribunais, quando julgam. Vai dizer, é difícil? É difícil, porque do momento em que eu digo que está em consonância com a decisão adotada de cunho qualificado, eu digo exatamente que aquele é um caso igual. Cabe, naturalmente, à parte que diz que não é igual, demonstrar que não é igual. E a grande questão é o seguinte: pode desafiar até a reclamação, em qualquer ramo do Poder Judiciário, para que haja o pronunciamento da instância superior. A única diferença é exatamente o seguinte: é que não há mais como conviver com a infinidade de distingues,
porque tudo tem distingues. A gente pega assim 500 casos, a alegação de distingues nos 500. Né? É claro, tem que enfrentar. Eu acho que cabe o advogado também demonstrar. Agora, é preciso que se demonstre a distinção. Estou falando de distingues, mas o overruling é muito mais sério, porque a superação de tese é preciso que, olha, aquilo que você decidia antigamente, por exemplo, não é, hoje já está superada porque houve modificação legislativa, houve uma mudança de comportamento, mas são dados objetivos que vai consagrar a superação da tese. Por exemplo, no âmbito do Judiciário do Trabalho, eu vou dizer que eu fiquei vencido também, o caso da RMNR, aquela remuneração mínima da Petrobras. Não é? Nós criamos uma tese dizendo é devida à RMNR. O Supremo veio, superou a tese. Vamos continuar aplicando? Não, houve a superação. Eu estou dizendo que essa está mais fácil porque está consagrada por uma decisão superior do tribunal. Né? No âmbito da família, né, do direito de família, com relação aos pronunciamentos do Supremo na equiparação ao casamento das uniões homoafetivas, que se deu numa época, né, no ano 2010, por aí, né, 2011. Houve uma superação das teses adotadas, que não equiparava a família. Não é mesmo? Então, a superação é possível. Agora, a superação de tese precisa haver. A tese que eu tinha adotado, ela caiu no vazio por várias razões. Por impossibilidade jurídica, por alteração legislativa, por desuso. Então, é possível. Agora, é exceção, não é regra geral. Então, não há perigo, me parece, de que ela não possa ser examinada, nem com relação a distingues, nem com relação à superação. Agora, também cabe ao tribunal em nível regional, exercer a jurisdição, porque a uniformização da jurisprudência tem que ser local, e não deixar tudo para os tribunais superiores. Olha, deixa lá para cima, que eu não quero me meter nessas coisas. Mas é isso aí. Muito bom, ministro. Mais alguém? Aqui, ó. Alô, oi, ministro, boa tarde. Obrigado pela palestra do senhor, foi realmente engrandecedora para todos nós. Uma dúvida que me ficou, ministro, o senhor passou por Cícero, não é? Foi até a antiguidade e disse realmente coisas que tocam a todos os advogados aqui, em termos dessa uniformização de posições e jurisprudência e até da maneira de pensar do julgador. E uma coisa que nós nos perguntamos, Excelência, se nós já estamos neste momento em que o julgador se dispõe a abrir mão dele como um juiz individual para privilegiar o colegiado, né? Significar, na falta de uma palavra melhor, se já haveria uma maturidade da corte, não é, para utilizar esse sistema de precedentes como um instrumento de gestão desses processos que precisam ser julgados de maneira uniforme. Olha, o sistema processual ele foi evoluindo, não é? E vou lhe dizer mais, com relação à justiça do trabalho é privilegiada nisso, porque a adoção do processo de trabalho na década de 40 do século passado, no início da década de 40 do século passado, ela foi um rompimento com o sistema processual vigente. Recebeu até uma influência do Liebman, né, que veio da Europa na guerra e veio para o Brasil. Nós tivemos um processo de trabalho com uma simplicidade, com uma efetividade, com um acesso à justiça pela gratuidade, com uma concentração de atos, com a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que o processo tivesse uma decisão maior,
E uma coisa que nós estamos consagrando no Código de 2015, as decisões de cunho vinculante. Porque nós tínhamos, desde o início, chamados pré-julgados, não é? Que foi tido por inconstitucional pelo Supremo nos idos de 1986. Nós já tínhamos a adoção de decisões vinculantes no processo do trabalho, que eram os pré-julgados. É para ver a atualidade do processo do trabalho diante das questões trazidas desde então. Então é preciso entender o seguinte: a adoção é de consciência, é de qualificação da própria estrutura, não é? E os juízes terão que se adaptar a essa história, não é? Se voltar à origem, vai pegar os pré-julgados no Justiça do Trabalho. E se tiver na atualidade, é exatamente exercer, em se tratando da adoção de uma tese vinculante obrigatória, porque ela é repetitiva, não é? Ou a solução adotada, ela precisa entender o seguinte: o colegiado é maioria, não é? Então a decisão da maioria irá prevalecer. E essa decisão da maioria nas questões qualificadas terá que ter uma obrigatoriedade, porque senão ela cria exatamente isso, a insegurança, que cada um decide como achar. E não é possível mais isso. E o próprio sistema processual hoje, não é, com a adoção no processo civil da uniformização da jurisprudência com essa qualificadora, não é, possa ter solução diversa. Mais uma? Acho que... Doutor? Achou. Boa tarde. Olá, ministro, boa tarde. Queria agradecer também o tempo de Vossa Excelência aqui com os ensinamentos que nos trouxe. E a gente sabe que, apesar de toda a sofisticação teórica que existe no sistema de precedentes, na prática, a gente ainda vê muita resistência de tribunais regionais em aplicar as decisões qualificadas. E a gente sabe que, em grande medida, isso se dá por esse choque que a gente vê entre o sistema de livre convencimento e esse modelo de precedentes qualificados. Então, a pergunta que a gente se faz, ministro, é que, na prática, se existe algum tipo de iniciativa hoje em andamento pelo tribunal para que, no ponto de vista institucional, fora do processo, exista maior diálogo entre os tribunais regionais e o Tribunal Superior. Se existe alguma forma alguma iniciativa que possa ajudar na consolidação, na aplicação, na difusão desses precedentes no âmbito das cortes regionais, no âmbito das varas de origem. Na realidade, o que nós sempre procuramos fazer foi exatamente o seguinte: trazer a conscientização e a qualificação. Uma das grandes conquistas, um dos idealizadores no Brasil foi o ministro Sálvio, né? Que é a criação das escolas judiciais, né? E ela se tornou em nível constitucional. A ENAMAT, os EJUDES, que é a qualificação mesmo. Eu tenho que qualificar. E qualificar não é ensinar direito. Qualificar é ensinar a ser juiz dentro das escolas judiciais, não é? Como é que é? Como age um juiz? E a primeira delas é essa questão de eu exercer na jurisdição, como é que eu vou fazer para me posicionar, ter a possibilidade de debater o meu convencimento. Agora, uma vez debatido o meu convencimento e ele se tornando vencido, eu adotar a decisão majoritária. E, naturalmente, a criação disso, eu tive porque nós adotamos e estamos realizando já nas sessões que tivemos no Tribunal Superior do Trabalho,
da reafirmação da jurisprudência, nós vimos exatamente o seguinte: o compartilhamento e a cooperação dos tribunais, que adotaram, inclusive, o agravo interno para solucionar as questões decididas com fundamento nas teses consagradas pelo Tribunal Superior do Trabalho, com uma adoção geral dos tribunais. Então, a jurisdição hoje ela é compartilhada e cooperada. Quer dizer, há uma cooperação. O próprio Código de Processo traz isso, né? Todos os atores do processo têm que cooperar. Princípio de lealdade, boa-fé e cooperação. Então, a jurisdição se dá com cooperação, cada um ajuda, porque senão fica uma coisa... E aquele tempo em que alguns tribunais adotavam uma súmula diferente da súmula do Tribunal Superior do Trabalho, né? Nós tivemos vários casos assim, né? É claro que vocês não eram nascidos ainda, né? Mas até do Rio Grande do Sul nós tivemos lá, né? Se eu falar da súmula 62 do TRT4, né? Que era exatamente contrária à nossa súmula 329, né? Com relação aos honorários advocatícios. Então, adotava uma súmula que era contrária. O que criava? Uma expectativa inútil, porque isso provocava recurso e chegava no Tribunal Superior do Trabalho e aquela vitória que havia tido era efêmera e caía. Então, isso causa insegurança. É preciso entender o seguinte: se houver uma coerência, haverá mais respeito e haverá mais autoridade das decisões. Porque hoje o que nós temos é exatamente o seguinte: a sentença não tem valor nenhum, né? O que as partes querem? Que o juiz dê a sentença, que o faça logo, para ele poder recorrer. Então vira uma instância de passagem. E não pode, a autoridade, a credibilidade da jurisdição está na força e na autoridade daquilo do pronunciamento judicial. Não é? Se eu vou à missa e o padre celebra uma missa, não é? E a comunhão, toda a liturgia, o resultado é o mesmo. Eu vou numa outra missa, vai ser igual, né? Se for diferente, o negócio já não dá certo, né? Já cria uma estabilidade como eu vou rezar, né? Então, é mais ou menos assim. Se eu souber como é que funciona a coisa, eu terei mais respeito à autoridade e haverá mais crença no Poder Judiciário. O grande problema é isso, é despertar a crença no Poder Judiciário. Eu acho importantíssimo. Ministro, queríamos agradecer mais uma vez, eu em nome do Agajur e de todos os presentes aqui, que fomos brindados com essa aula, essa verdadeira história sobre a realidade do Tribunal Superior do Trabalho e de todo o Poder Judiciário. E gostaria de encerrar esse nosso encontro dizendo que, enquanto o ministro falava um pouquinho sobre os precedentes, eu fiz um brainstorm aqui de palavras que são essenciais para que a gente se lembre todas as vezes que formos estudar essa matéria e que formos nos debruçar sobre esse momento acadêmico. A busca por estabilidade, coerência, eficiência, isonomia, previsibilidade, redução de processos, autoridade da decisão judicial e credibilidade do judiciário. Todas essas são palavras para a gente repensar e aplicar no dia a dia, no instituto que pode parecer novo, mas não é, ministro? Em 2015 tivemos o Código de Processo Civil, mas os desafios continuam sendo alçados justamente na aplicação desses precedentes e dessa ratio decidente decididas pelos tribunais superiores. E com isso eu encerro aqui esse nosso encontro. Agradeço mais uma vez, ministro querido do Tribunal Superior do Trabalho, Aloysio Corrêa da Veiga. Um enorme prazer conhecê-lo pessoalmente, claro. E encerramos essa etapa do nosso encontro. Convido a todos para o nosso almoço agora e até o nosso próximo encontro com a Agajur. Obrigada.
E a moçada já está doida para almoçar, e esse cara não para de